Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. O livro do profeta Zacarias é o penúltimo do Antigo Testamento. Então, se você tiver alguma dificuldade, chega em Mateus, que é o primeiro do Novo, e volta 2 livros que você vai encontrar o livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 3. E nós vamos começar lendo o verso de número 3. Hoje, irmãos, nós encerramos a nossa série sobre sacerdócio. E nós esperamos que até esta altura tenha ficado claro na mente de cada um de nós que em Cristo nós somos todos sacerdotes diante de Deus. Nós somos chamados, consagrados, santificados, separados por Deus e para Deus, para vivermos todos os dias diante da sua presença. Nós temos que reconhecer, contudo, que existe um problema. O pecado continua diante de nós. Em maior ou menor medida, o pecado continua nos assolando, o pecado continua existindo nas nossas vidas. E isso cria para nós um grande dilema. Como é que viveremos na presença de um Deus santo, de um Deus que abomina o pecado, sendo nós ainda pecadores? Imagine, por exemplo, o sentimento de um criminoso que tem consciência da sua culpa e que está prestes a entrar na sala de audiência onde um juiz ou um tribunal de júri irá proferir a sua sentença. De forma muito mais ampliada, devia ser a nossa reação de pavor diante da presença do nosso Deus. Até porque o contraste entre a sua santidade e a nossa depravação, ou entre a sua graça, a sua justiça e a nossa culpa, elas são infinitamente maiores. Mas o fato, irmãos, é que por graça nós não precisamos temer dessa forma. E por que não precisamos temer assim? É sobre isso que iremos falar na manhã de hoje. E eu os convido a ler juntos o verso 3 do capítulo 3 do livro de Zacarias, onde o texto inspirado diz: Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, mais uma vez, graça da tua parte. Queremos te pedir o derramar do teu Espírito para que a tua palavra seja clara neste dia aos nossos ouvidos. Que apesar das limitações do pregador, apesar das limitações dos ouvintes, Pai, o teu Espírito possa gerar em nosso coração verdadeiro arrependimento e verdadeira santidade. Nós confiamos em Ti porque Tu és justo e misericordioso. E é na Tua dependência que nós te oramos, Pai. Amém. Irmãos, Zacarias foi um profeta que viveu no período pós-exílio babilônico, enquanto a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída após os anos de cativeiro. E o seu livro, ele começa com uma breve contextualização e uma breve apresentação do que foi o seu ofício profético. E logo em seguida a essa apresentação, ele vai relatar algumas visões que teve e que ficaram conhecidas entre nós como as visões noturnas de Zacarias. As 3 primeiras visões, que são relatadas nos capítulos 1 e 2, elas são basicamente a profecia da reconstrução de Jerusalém e da reconstrução do templo, como um sinal da misericórdia do Senhor após um longo tempo de juízo com aquele povo. E apenas a título de contextualização, com a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor e após 70 anos de exílio, muita coisa havia mudado para os judeus. Eles já não tinham uma prática religiosa regular, conforme determinada pelo Senhor na época de Moisés. E parece que muitos deles nem sequer sentiam falta disso. Eles estavam muito mais preocupados em primeiro reconstruir suas casas,
retomar seus comércios, reconstruir a economia da cidade, para só então, se desse, pensar na reconstrução de um novo templo para adoração ao Senhor. Parece que o tempo no exílio fez com que aquele povo se acostumasse a viver distante da presença de Deus. E nos altos e baixos desta vida, nós muitas vezes também somos assim como os judeus. A gente por muitas vezes esquece da dádiva que nos foi concedida de viver em comunhão com o nosso santo e misericordioso Senhor. Mas apesar de nós, irmãos, o Senhor sempre providenciou um meio para nos trazer de volta ao seu relacionamento. É assim que Ele lida conosco desde o Éden. E hoje nós aprenderemos com as Escrituras Sagradas que o acesso à presença de Deus, ela se dá pelo perdão dos pecados, para a santidade e para a comunhão dos santos. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, como nós alcançamos o perdão dos nossos pecados? E às vezes que, mesmo tendo consciência de que eu fui perdoado, eu continuo pecando mesmo depois de convertido. Como é que fica isso, se nós estamos o tempo todo diante da presença de Deus? Na primeira divisão deste sermão, nós veremos primeiramente que o acesso ao santuário de Deus é privilégio da nossa eleição incondicional. Para as crianças que estão desenhando, pensem agora no cenário. Nesse cenário tem uma porta e 3 personagens. É um homem com vestes sujas, tá bom? O segundo é um homem com cara de mal, como se estivesse acusando o homem com vestes sujas. E o terceiro é um anjo do Senhor, muito belo e bem vestido. Esse é o primeiro desenho que vocês vão fazer. E para nós, irmãos, leiamos o versículo 1 do capítulo 3 de Zacarias. Zacarias capítulo 3, verso 1. O texto nos diz: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo. Irmãos, a quarta visão de Zacarias, ela desenha um quadro muito peculiar sobre o restabelecimento do ofício sacerdotal em Jerusalém, que tinha sido limitado após os anos de cativeiro. Se vocês perceberem, esse primeiro cenário, ele se parece, ora, um santuário para ministração, mas ora ele se parece também uma sala de julgamento. Isso porque, se por um lado nós temos um sumo sacerdote, Josué, diante da presença de um anjo, por outro lado nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Satanás, à direita de Josué, fazendo aquilo que lhe é próprio, acusar. E antes de seguirmos, um parênteses. Esse Josué que aqui é mencionado na visão de Zacarias, ele não é o Josué que substituiu Moisés e liderou o povo na entrada em Canaã. Ele é realmente um sumo sacerdote contemporâneo de Zacarias, conhecido pelo profeta, e que estava liderando o povo na retomada da religião na Jerusalém pós-exílio. E de que Satanás acusa o sumo sacerdote, irmãos? Para responder essa pergunta, a gente basta olhar para os últimos 100 anos da história do povo de Deus. Na verdade, a gente até muda a pergunta que nós fazemos. A gente passa a perguntar de que Satanás não acusaria Josué. Afinal, na visão de Zacarias, Josué está representando um povo. Ele iria fazer sacrifícios pelo pecado de um povo que havia passado nada mais, nada menos do que 70 anos debaixo do juízo de Deus, por conta dos seus pecados de idolatria, injustiças sociais, perseguições aos necessitados, imoralidades e todo tipo de promiscuidade que vocês possam imaginar. Percebam que às vezes em que Satanás usa mentiras para acusar o povo de Deus, ele geralmente faz isso para colocar dúvidas sobre a bondade de Deus em nossas vidas. Mas quando Satanás nos acusa sobre os nossos pecados, irmãos, normalmente ele não precisa usar mentiras, porque o fato é que nós somos realmente pecadores.
O fato é que nós somos realmente culpados. Somos tudo menos justos. Mas a beleza da passagem é que a resposta que Satanás recebe não vem do próprio Josué. Como eu falei, assim como nós, Josué não tem condições de se defender. Mas atentem para a figura que é apresentada, que se sobressai aqui no verso 2. Ela já nos foi apresentada no primeiro versículo e é chamada de o anjo do Senhor. E se dirigindo a Satanás, ele vai dizer: o Senhor o repreenda, Satanás. Verso 2. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Irmãos, o anjo do Senhor não gasta tempo argumentando com o acusador. Ele vai o calar antes mesmo dele começar a acusar. Ele não precisa argumentar porque ele conhece a situação de Josué e de todo o povo de Deus. Ele não vai usar desculpas como: ei, Satanás, não, Josué é um homem bom, Josué é um homem ímpio e justo, tudo que você está falando sobre ele é mentira. Mas pelo contrário, ele simplesmente, o único argumento, na verdade a única atitude que ele vai fazer vai ser esfregar na cara de Satanás que Josué e o povo de Deus são escolhidos por Deus. Quando ele diz o Senhor que escolheu Jerusalém, ele está dizendo que a eleição de Josué, a eleição do povo de Deus, foi uma eleição incondicional e que não dependia dos méritos ou das boas obras que eles pudessem fazer. É como se estivesse dizendo a Satanás a mesma coisa que Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, verso 18. O Senhor se compadece de quem quer. O Senhor endurece a quem quer. Irmãos, nós já estávamos destinados ao fogo do juízo de Deus quando Ele, por pura graça, nos arrebata das brasas de sua ira e nos transporta para o refrigério dos seus braços de amor. Ainda dá para perceber, irmãos, o cheiro de fumaça nos nossos cabelos, ainda dá para perceber as cinzas que restaram das nossas roupas. E é para isso que Satanás olha, para dizer: vocês estiveram esse tempo todo debaixo do juízo de Deus, vocês estiveram o tempo todo debaixo do cativeiro do pecado, e ele tenta gritar em nossos ouvidos: você não é digno de entrar na presença do Deus Santo. E tragicamente, irmãos, se nós de fato olharmos para as nossas obras, se nós de fato confiarmos apenas no nosso merecimento, no que a gente pode fazer, no nosso direito, na nossa honra, nós tragicamente concordaremos com o diabo. Afinal, a gente não tem roupas, nós não estamos vestidos com pureza, com dignidade, com honra para entrar na presença de Deus. Vejam o verso 3 do capítulo de Zacarias. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Irmãos, as vestes sacerdotais antes do exílio babilônio, elas eram completamente gloriosas. Segundo a própria prescrição da lei, elas eram confeccionadas de linho fino e tinham pedras raras adornando suas bordas. E tudo isso era para apontar para a glória e para a honra do lugar santíssimo, onde o sacerdote iria entrar. Mas depois de ser saqueada, de ter o templo destruído e de ter o povo levado cativo, tudo isso havia ficado no passado. A retomada dos ritos de sacrifício, dos ritos religiosos, não tinha como ter a mesma glória de outrora. Não, até porque não havia recursos para isso. Por isso que as vestes de Josué não tinham a mesma pureza. Elas não eram adornadas com pedras preciosas, elas não refletiam consagração, não refletiam santidade. Satanás sabia disso, mas alguém muito mais importante do que Satanás também via a condição em que o homem estava. E como um justo advogado, ele não ignora a nossa sujeira, até porque ele também a abomina, mas ele vai fazer aquilo. Ele vai, em um gesto que ecoa desde a eternidade, fazer aquilo que só ele poderia fazer. Verso 4.
o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. A esta altura, eu acho que vocês já devem ter notado a semelhança entre o anjo do Senhor e um outro personagem da Bíblia, né, irmãos? Mas se a semelhança ainda não está clara, eu gostaria de trazer mais luz sobre essa passagem e convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, o livro que ressignifica o sacerdócio e nos apresenta como esse sacerdócio nos foi garantido para os crentes da nova aliança. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 21, o autor inspirado afirma: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O anjo da visão de Zacarias, irmãos, ele não apenas se assemelha a Jesus, mas ele é a visão do próprio Cristo de Deus em sua forma pré-encarnada. É ele que nos dá dignidade para entrar no santuário. E o nosso acesso só é garantido porque Deus nos elegeu para sermos perdoados dos nossos pecados e revestidos pelos méritos de Cristo. Por isso, irmãos, o que é que nos falta para aproveitar esse acesso que Ele nos proporcionou? Até quando nós não vamos rejeitar a mentira de Satanás de que nós não podemos nos achegar porque nós somos pecadores? Até quando limitaremos o nosso acesso ao santuário porque estamos dando ouvido à mentira de Satanás? Ele se aproveita dos momentos que a gente mais precisa da presença de Deus para tentar nos privar do seu perdão. Mas a voz do Senhor brada hoje em nosso coração e brada muito mais forte do que a voz de Satanás, dizendo: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Agora imagine, irmãos, que grande tragédia é negligenciarmos o acesso que nos foi dado ao ser totalmente santo, infinito e perfeito. Imagine que tolice é em nossas aflições a gente não correr direto para os braços do Deus que, mesmo sendo todo-poderoso, nos adotou como filhos. Por que é que diante das nossas doenças do corpo e da alma, muitas vezes a nossa última escolha é para correr para perto daquele que tem poder de curar qualquer mal e qualquer enfermidade? Às vezes eu penso que nós diminuímos tanto a Deus para caber na nossa lógica intelectual que a gente deixa de acreditar que Ele continua sendo poderoso. Poderoso para curar câncer, poderoso para restaurar casamentos, poderoso para transformar pecadores em homens piedosos. Meus irmãos, fé reformada não é sinônimo de frieza espiritual, não. É verdade que a gente não crê que Deus precisa agir sempre da mesma forma, sempre da forma que a gente pede que Ele haja. Se fosse assim, Ele não seria soberano, a gente seria soberano. Nós também não cremos que Deus, Ele levanta líderes especiais para que precisamos correr atrás deles em busca de uma cura, em busca de uma profecia, ou em busca de uma palavra especial que venha da boca de Deus. Não. E é sobre isso que é o sacerdócio universal. O acesso a Deus, irmãos, é para todos os seus eleitos. Seja você rico, pobre, seja você branco, negro, indígena, seja você um crente maduro na fé, seja um novo convertido, seja você criança, seja você um idoso. Em Cristo, você pode interceder a Deus como um eleito seu. Em suas orações, irmãos, Deus ouve suas orações tão bem quanto escuta as belas orações do pastor Renan.
Você pode louvar a Deus em cânticos espirituais tão belos quanto o nosso presbítero Tiaguinho aqui. Deus pode falar poderosamente com você nos momentos devocionais, tanto quanto fala com o presbítero Diogo nos Oicas. Por isso, irmãos, aproveitemos esse livre acesso. Não percamos mais oportunidade, não percamos mais tempo. Fale com seu Criador, ouça sua voz, se derrame na sua presença, cultue, contemple a Ele. E se não tiver nada que você possa falar, apenas permaneça na sua presença, porque nós já vimos, Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Você, irmão, é um eleito de Deus. E ser eleito de Deus, será que isso significa uma licença para pecar sem medo de perder a salvação? Será que porque uma vez salvos e salvos para sempre, nós devemos e podemos viver como ímpios, porque no final das contas vai dar tudo certo? Ou como Paulo perguntou, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, irmãos. Uma vez limpos do pecado e com livres acesso à presença de Deus, em segundo lugar, nós veremos que o acesso ao santuário nos conduz inevitavelmente à santidade. Para as crianças que estão desenhando, o terceiro cenário agora vai ser um homem com vestes não mais sujas, mas vestes belas e limpas. E agora, o acusador, aquele homem mau que estava acusando o homem, já não está mais na cena. O anjo o expulsou. Portanto, a cena agora é uma porta, o homem limpo e o anjo do Senhor à sua direita, defendendo ele. Este é o segundo cenário que vocês vão desenhar. E para nós, continuemos no verso 5 do terceiro capítulo do livro de Zacarias. A palavra diz: disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Irmãos, com a expressão disse também, a tradução NVI, ela dá a entender que as palavras que se seguem foram ditas pelo anjo do Senhor. Mas é importante frisarmos que tanto a expressão original hebraica, quanto muitas outras boas traduções, elas vão usar o termo então eu disse, indicando que a autoria da fala é na verdade de Zacarias e não do anjo. E Zacarias está nesse momento fazendo uma espécie de intercessão pelo sacerdote Josué. Seja como for, o mais importante desse trecho é o significado do acessório que é colocado na cabeça de Josué. Nós já falamos sobre ele em algum outro sermão desta série. E é justamente o turbante que fazia parte da vestimenta sacerdotal, conforme o Senhor havia prescrito em sua lei. E esse acessório trazia em si não só mais um ornamento para indicar a beleza e a importância do ofício sacerdotal, mas ele carregava um selo, onde estava escrito uma mensagem clara e imperativa: santidade ao Senhor. E essa mensagem, irmãos, era um lembrete não só ao sumo sacerdote, mas a toda a congregação, de que entrar no Santo dos Santos era uma dádiva gratuita e merecida, mas devia ser exercida com zelo, reverência e pureza. Não por acaso o anjo do Senhor, que observava a colocação do turbante na cabeça de Josué, toma fala nesse instante. E no verso 6 e 7 ele vai dizer: o anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que aqui estão. Irmãos, a dignidade que Josué não poderia alcançar foi-lhe dada pelo anjo do Senhor. E agora, o que mais se esperaria de Josué, com acesso ao santuário de Deus, além de uma conduta
piedosa, santa e transformada. Por que, irmãos, Deus nos aproxima de si? Por que Deus estava aproximando Josué de si? Deus não nos aproxima de si porque espera que nós continuemos com os nossos pecados. Deus não nos aproxima de si porque acha que o nosso pecado é menor do que o pecado do ímpio que não foi aproximado. Deus nos aproxima de si porque espera que próximos de nós, ao tocar-nos com sua santidade, nós passemos a desejar mais a sua presença do que o nosso pecado. Deus nos aproxima de si para que a sua beleza e a sua majestade faça com que a gente deixe de dar importância e valor ao pecado que a gente tanto estima. O Dr. Edward Welch, comentando sobre o assunto, ele afirma: a identidade de sacerdote sempre uniu dois significados. Primeiro, a missão do Santo Deus é aproximar as pessoas de si e fazê-las entrar em sua santidade. Você pertence a Deus e tudo que lhe pertence carrega a marca da sua santidade. Segundo, é missão de Deus que cresçamos nessa santidade e nos tornemos santos como Ele é santo. Senhor, irmãos, o Senhor limpa os nossos pecados e nos liberta do jugo opressor no qual estávamos presos, para que nós entremos em processo contínuo e progressivo de santificação. Não é da noite para o dia. Não é fácil, é uma luta diária. Mas agora, libertos do cativeiro do pecado, nós podemos escolher. A nossa escolha agora é livre para não pecar, para rejeitar o pecado e para nos achegarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Nós precisamos ser hoje mais parecidos com Deus do que éramos no ano passado. Nós precisamos ter mais reverência a Deus, nós precisamos ter mais amor pelo próximo, mais consciência do pecado. Homens precisam ter um amor mais sacrificial por suas esposas, as esposas uma reverência, uma submissão à liderança do marido em casa, filhos mais honra aos pais, pais mais atenção ao cuidado com os filhos, mais discipulado por suas vidas. Deus não nos chama, irmãos, para nos deixar da mesma forma. Outro dia, eu escutei de uma irmã que tem dado seus primeiros passos na fé reformada, que ela tem tido alguns problemas com as pregações do pastor Renan. E eu estava pronto para sair em defesa do nosso pastor injustiçado, do nosso pregador injustiçado, mas eu fui impedido pela explicação dela. Ela disse: acontece, irmão, que quando o pastor está pregando, eu fico sempre com aquela sensação que me incomoda, de que eu não posso fazer nada para ir para o céu. E eu pensei, que argumento me restaria, né, meu irmão? Era indesculpável a acusação contra o nosso pastor. Brincadeiras à parte, irmãos, nós não podemos fazer nada para encontrar o favor do Senhor. É Ele quem nos encontra. É Ele quem abre a sua porta, porque a salvação é um ato de sua soberania e não do nosso merecimento. Mas uma vez que o Senhor abre sua porta, nos escolhe e nos justifica pelos méritos de Cristo, nós temos sim uma responsabilidade. Nós temos sim um dever, porque agora em nossa cabeça está escrito: santidade ao Senhor. Nós não podemos perder de vista, irmãos, o propósito pelo qual o Senhor perdoou os nossos pecados. Escrevendo aos Efésios, depois de falar que a salvação é por graça e não por obras, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 10, diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras. E para que a gente não perca aquele paralelo que a gente fez com Hebreus na primeira divisão do sermão, continuando no capítulo 10, agora versos 22 e 24 de Hebreus, nós lemos: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel,
e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o propósito da nossa salvação. É por meio das nossas boas obras que nós declaramos santidade ao Senhor, irmãos. No nosso trabalho, nós declaramos santidade ao Senhor, não nos corrompendo, independente da vantagem que iremos deixar de ter. Nós declaramos santidade ao Senhor também sendo excelentes em tudo que fazemos. Se você é professor, prepare a melhor aula que você puder dar aos seus alunos. Se você é profissional da saúde, esteja atualizado e capacitado para prestar a melhor assistência ao seu paciente. É assim que nós declaramos santidade ao Senhor em tudo que fazemos, irmãos. Em sua faculdade, declarar santidade ao Senhor significa rejeitar qualquer ideologia que vá contra a palavra de Deus. Em sua escola, declarar santidade ao Senhor é se esforçar ao máximo para não precisar colar na prova e ainda ajudar quem precisar de algum auxílio. Em todos esses ambientes, irmãos, nós fomos chamados para transformá-los e incentivá-los pelo nosso testemunho de vida e pelo nosso exemplo de piedade. Andar nos caminhos do Senhor e seguir e guardar os seus preceitos não quer dizer que a gente vai ser como os fariseus, hiperreligiosos, que muito pregam e pouco vivem, que muito pregam e pouco vivem como legalistas e hipócritas. Mas pelo contrário, irmãos, ainda que a gente não tenha a oportunidade de falar uma só palavra, ainda que a gente não tenha a oportunidade de citar um só versículo, que a nossa vida seja uma pregação ambulante do Evangelho de Deus. Irmãos e irmãs, que nos grupos de fofoca a sua presença desestimule as conversas fúteis de maledicência. Que nas rodas de colegas de trabalho ou de faculdade, irmãos, onde se cultive a pornografia, que a sua presença constranja ao ponto dos seus amigos e colegas se sentirem constrangidos a trocar de assunto. Quem vive na presença do Senhor, irmãos, não pode negociar com o pecado. Não importa se é pornografia explícita, se é os rios sensuais, o soft porn do Instagram, ou as piadas sujas dos shows de stand-up. Não importa se é uma grande mentira ou apenas uma omissão da verdade. Se é um adultério ou se é apenas um pequeno flerte sem importância no WhatsApp. Se você é crente, você é sacerdote. E se você é sacerdote, em sua cabeça há um selo onde está escrito santidade ao Senhor. No Salmo 15, versos 1 e 2, o salmista pergunta e depois responde: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E em seguida vem a resposta: aquele que é sincero em sua conduta e que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Será, irmãos, que isso quer dizer, então, uma vida de isolamento do mundo? Será que agora nosso projeto de vida precisa ser comprar um sítio no interior do estado e se mudar com a nossa família para ter o mínimo de contato social possível? De forma alguma. E em terceiro lugar, a gente vai ver que o acesso ao santuário de Deus, ele deve ser desfrutado coletivamente. Para as crianças que estão desenhando, olhem para mim. Agora já não haverá porta, porque agora os personagens estão do lado de dentro, na morada do Senhor. E agora eles já não estão sozinhos. Eles estão reunidos com muitos amigos, debaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore, e felizes. Cada um deles vocês vão desenhar com uma função, uma atividade diferente. Alguns cantam, outros oram, outros leem a palavra. E esta é a última cena, o último cenário que vocês vão desenhar. E para nós, ficamos com os versos 8 a 10. Os últimos versos do capítulo 3 de Zacarias.
Zacarias, capítulo 3, versos 8 a 10. A palavra diz: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira. Irmãos, a 4ª visão de Zacarias vai sendo concluída com uma profecia dita pelo Senhor por meio da boca do seu anjo. E o ponto que eu quero destacar aqui é que agora o discurso não é mais dirigido apenas a Josué, mas ele inclui também seus companheiros que estavam assentados diante dele. Sobre eles, sobre Josué e seus companheiros, é dito que eles prefiguram coisas que virão. E que coisas são essas? Em um cumprimento imediato desta profecia, nós podemos ter em mente a retomada das cerimônias de sacrifício em Jerusalém. Mas em um cumprimento mundial, cristocêntrico e escatológico, a gente precisa e não pode deixar de olhar para o fim e a consumação da ordem sacerdotal. Porque é por meio do último e verdadeiro sumo sacerdote que isto ocorrerá, Jesus Cristo. Enquanto aqueles rituais, irmãos, eles tinham apenas caráter pedagógico e eram apenas sombra de uma promessa futura, sem poder em si para reconciliar o homem com Deus, o legítimo sumo sacerdote veio para mediar o verdadeiro e definitivo sacrifício que satisfaria para sempre a justiça de Deus. Ele é o renovo justo prometido à casa de Davi por meio de Jeremias. Ele é o rei que governará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Enquanto, irmãos, os sacerdotes carregavam 12 pedras em suas vestes, simbolizando as 12 tribos de Israel, em sacrifícios que precisavam ser repetidos anos após anos, Cristo é a pedra singular, que não apenas representa todo o povo de Deus, mas remove em um único dia todos os pecados do seu povo. O dia em que ele foi pendurado no madeiro, um dia em que ele foi declarado injusto, o dia em que ele foi declarado maldito na cruz do Calvário, irmãos. E se Zacarias contemplava apenas a expectativa de uma promessa ainda obscura, nós hoje podemos ver lucidamente o Cristo de Deus. Este é o clímax da 4ª visão de Zacarias. E é aqui onde o Messias é prometido. E não coincidentemente, é justamente nesse trecho onde a história se desenrola com a paz entre o povo de Deus e a comunhão dos seus santos. Porque a paz que ele nos proporcionou, irmãos, ele transborda de nós para o mundo. É isso que a última parte do texto nos ensina quando diz: cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Se o pecado já não nos domina, nós somos convidados a nos assentarmos debaixo da sombra de Cristo, para descansarmos. E este descanso, ele não deve ser gozado em nossa solitude, ou em nossa solidão, ou seja lá qual termo você quiser usar para o nosso individualismo. Esse descanso deve ser gozado na presença dos nossos irmãos. Esse descanso deve ser gozado na presença de outros, e os responsáveis por convidá-los somos nós, sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos chamados a convidá-los a provarem e a permanecerem na paz que Cristo nos dá, irmãos. A graça do Evangelho, ela vem com poder para unir e para aproximar os homens. Se hoje viver em comunidade lhe incomoda, é porque o pecado
ainda não fomos libertos completamente do pecado. Mas no dia em que Cristo consumar a sua obra, as diferenças já não nos separarão mais. Sacerdócio universal não é para que a gente viva desprovidos de liderança, não é para que a gente viva desigrejados, mas é para que a gente viva como uma comunidade que vive diante da presença de Deus. Pedindo pela última vez auxílio do capítulo 10 da carta aos Hebreus, no verso 25, nós lemos: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, a forma como Deus trabalhou na história de seu povo desde o Éden revela que seu agir sempre esteve direcionado à coletividade. Adão nos representou no pacto das obras e falhou. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento representaram o povo de Deus em sacrifícios que precisavam ser repetidos anos após anos, sacrifícios imperfeitos que apenas apontavam para o futuro. E o futuro era Cristo, aquele que nos representou perfeitamente e definitivamente no pacto da graça. Esse é o modelo que nós devemos seguir como sacerdotes. Servir a Deus sendo sacerdotes para o seu povo. É isso que Cristo diz a Pedro quando pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Essa, irmãos, é a finalidade que nós desejamos que todos entendam. Ser igreja, evangelização, discipulado, pastoreio mútuo, é isso. É isso que nós chamamos de igreja. A comunhão dos santos é uma disciplina espiritual e presente da graça divina, tão importante, tão essencial quanto a oração e quanto a leitura das Escrituras Sagradas. E quando eu falo em comunhão dos santos, eu não tenho em vista apenas esse momento, no domingo, onde nós nos juntamos para cultuar ao Senhor, mas eu tenho em mente, irmãos, a vida diária, a vida comum. Eu tenho em mente, irmãos, viver como uma verdadeira família espiritual, participando efetivamente dos sofrimentos e das alegrias uns dos outros. Não adianta você tentar compensar a sua resistência em ter comunhão com outros com mais oração ou com mais leitura da palavra. Não, porque eu não gosto de receber ninguém na minha casa, mas em compensação, todos os dias eu faço meu devocional. Não, porque eu não gosto de visitar ninguém, mas todos os domingos eu vou para o culto e todas as noites eu oro ao Senhor por 30 minutos. Cada disciplina tem seu papel na edificação do povo de Deus. E existem bênçãos reservadas por Deus para cada um de nós, que nós só acessaremos partilhando da vida uns dos outros. Para proteger seus filhos, você não precisa isolá-los do mundo. Você precisa sim fazer com que eles cresçam com um círculo de amizades de crentes verdadeiros, que sejam também parte da família da fé. Homens e mulheres não precisam que sua rede de apoio sejam formadas por colegas de trabalho, por colegas de academia, por colegas da sociedade. Precisam sim que sua rede de apoio seja formada por crentes fiéis. Irmãos com quem podemos confessar pecados, irmãos com quem podemos receber repreensões e às vezes até disciplina amorosa. Irmãos, ter irmãos tão chegados que se sintam à vontade de dizer quando estamos errados não é uma intromissão e um fardo na nossa vida. É uma bênção e a misericórdia de Deus. Ter irmãos tão chegados que nos impeçam de continuar trilhando por caminhos destrutivos é a mais bela forma do amor do Senhor demonstrado em nossas vidas. Não espere, meu irmão, você ser membro de uma igreja saudável e passar despercebido por ela. Crentes verdadeiros se envolvem com a vida e os problemas uns dos outros. Imagine em um momento difícil de sua vida, em um momento de crise, precisar de um conselho decisivo na vida e você só tem amigos chegados do trabalho, da academia, da faculdade, da escola, amigos guiados pelos valores do mundo.
Nós precisamos, ao invés disso, irmãos, ter amigos íntimos e verdadeiros, crentes fiéis e que guiam suas vidas pelas verdades e os valores das Escrituras. É lamentável nós vermos igrejas, irmãos, onde os membros entram e saem sem ser percebidos. Famílias enfrentam divórcios, enfrentam graves doenças, passam pela dor do luto, passam pela escuridão de uma depressão e a igreja sequer fica sabendo. A igreja sequer faz um pedido de oração, sequer faz uma visita, irmãos. Uma igreja de anônimos é o que a gente mais tem hoje em nossa sociedade. E eu me alegro e louvo a Deus, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos uma igreja em que intencionalmente nós lutamos para cuidar cada vez mais da vida uns dos outros. E uma de nossas melhores estratégias para isso são os pequenos grupos. Por isso, se você ainda não está envolvido com não perca tempo, meu irmão. Busque e se envolva ainda hoje. Neles vocês poderão encontrar um ambiente de pastoreio mútuo e exercício de sacerdócio real de forma muito mais orgânica e muito mais efetiva. É lá, irmãos, onde nós encontramos aconselhamento bíblico que vai muito além dos conselhos de comadre que o mundo tem para nos oferecer. Aconselhamento bíblico não é atividade exclusiva dos nossos pastores, dos nossos presbíteros ou de profissionais formados academicamente para isso. Aconselhamento bíblico, irmãos, é tarefa de todos os crentes. Como sacerdotes de Deus, nós precisamos estar capacitados para aconselhar fielmente o irmão que necessitar, de acordo com as Escrituras. E qual treinamento vocês precisam para isso? Uma vida de oração diária, de leitura devocional regular e principalmente de comunhão verdadeira com a vida daquele que você for aconselhar. Ou comunhão verdadeira com a vida daquele a quem for lhe aconselhar. Irmãos, aconselhamento bíblico, pastoreio mútuo, discipulado, intercessão interpessoal faz parte do nosso papel como sacerdotes, uns dos outros. E isso é um privilégio que temos, um privilégio exclusivo de quem tem acesso ao santuário de Deus. Eu e vocês temos esse acesso. Por isso, tiremos todo o proveito desse acesso que temos hoje. Tenhamos por esse acesso, irmãos, o mais estimado valor, porque ele custou a vida do Filho de Deus. Vivamos cada dia mais em conformidade com esse acesso, porque o Deus que habita nele é santo e continua abominando o pecado. E que esse acesso ultrapasse as barreiras do nosso individualismo e abençoe a nossa vida em comunidade, irmãos, porque nós somos sacerdotes uns dos outros. Citando pela última vez o Dr. Edward Welch, ele diz: Cristo desceu até nós com gentileza e humildade. Não temos motivos para temer, mas todos os motivos para nos achegar. O pecado não é bom, mas saber que somos pecadores que fomos lavados em Cristo é um grande presente. E eu complemento, irmãos, é onde se encontra a certeza da nossa salvação. Como viver como pecadores diante de um Deus santo? Vestidos pela obra de Cristo. Foi pela promessa do seu sacrifício que crentes do Antigo Testamento puderam ter acesso ao santuário de Deus. E apenas vestido por suas obras e aspergidos por seu sangue, é que crentes de todas as épocas podem e poderão eternamente contemplar a face de Deus. O que mais tem te impedido, meu irmão? O que mais tem te travado, minha irmã? Se você ainda não vive uma vida de verdadeira comunhão com Deus, você está perdendo a melhor bênção e o melhor que esta vida tem para lhe dar. Melhor que a mais saborosa comida, melhor que o mais fino vinho, melhor que o mais prazeroso sexo, melhor que a mais badalada festa, que a mais desejada viagem internacional. Mas isso só acontece, irmãos, se nós sairmos da superficialidade, de uma religiosidade rasa e entrarmos com profundidade no relacionamento do nosso Deus.
Por isso, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Lá nós temos um sumo sacerdote que conhece as fraquezas que vivemos, porque esteve em nosso corpo. O sumo sacerdote que lá está advoga nossa causa e nos reveste com o seu sacrifício e com suas obras, nos transformando de glória em glória, cada dia mais, conforme a sua imagem. A porta está aberta, irmãos. Não espere o momento ideal para chegar-se ao seu Deus. Não espere que tudo esteja bem, não. Achegue-se hoje para entregar sobre Ele as suas ansiedades. Achegue-se hoje para chorar ou para sorrir, para clamar, para ouvir, para servir, para ser servido, irmãos. Achegue-se hoje à presença de Deus para chegar e nunca mais sair. Amém? Feche seus olhos neste momento, irmãos, e ore ao Senhor, pedindo misericórdia para compreender as verdades que a sua palavra nos apresentou na manhã de hoje.